Diz o texto de João 8,32, texto conhecidíssimo da palavra de Deus. Olha o que diz. Você já leu esse texto, você já ouviu ele, mas não sabia, quem sabe, que estava em João 8,32. Mas diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que nós conseguimos falar todos juntos isso pelo menos uma vez? Vamos lá, 1, 2, 3 e conhecereis. Cara, ficou muito bonito isso. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esse texto, ele é uma das coisas mais simples de se entender, porque nós passamos uma vida vivendo isso. Acreditamos em pessoas, acreditamos em fatos que nós achávamos que eram fatos, mas quando a verdade vem, então ela é seguida do conhecimento, ela esclarece, ela mostra, ela liberta. O conhecimento nos livra das algemas da ignorância. Somos ignorantes muitas vezes, e aqui entenda, ignorante não no sentido pejorativo de um xingar o outro, seu ignorante. Nós usamos essa palavra até meio fora de contexto, mas ignorância aqui no sentido de não conhecer. E como já fomos ignorantes na vida? Fomos ignorantes a respeito da palavra de Deus, fomos ignorantes a respeito do que Deus esperava de nós, e muitos de nós ainda somos ignorantes em relação ao que Deus espera que façamos. O povo, na época de Cristo, era ignorante a respeito do entendimento das Escrituras, tanto que Jesus veio, e eles o esperavam há milênios, e ele veio, e a Bíblia diz que os seus o rejeitaram. Eles não tiveram compreensão do que estava diante deles, e por não ter compreensão, eles desprezaram o seu Messias, segundo aquilo que nós entendemos. Ou seja, a falta de conhecimento faz com que você despreze riquezas que estão ao alcance das suas mãos. É como alguém que não tem conhecimento a respeito de pedras preciosas. Você está em um determinado lugar, você até acha bonita algumas pedrinhas, e você pode até levar para sua casa, e você tem aquelas pedras enfeitando, quem sabe, a sua estante, algum local, diz, uma pedrinha bonita que eu achei uma vez, deixei ali, e de repente alguém chega e diz, uau, quanto você quer nessas pedras? E você diz, não quero vender, eu gosto, não, mas eu ofereço o que for, e a pessoa que tem um conhecimento vai entender de que você tinha, quem sabe, um tesouro na sua casa, por anos. Agora eu quero que você imagine que você encontrou umas 2 pedrinhas lindas, você levou para sua casa, e você passou o pior momento da sua vida, um momento financeiro de quebra, sua empresa quebrando, e daqui a pouco você faliu, e daqui a pouco você teve que mudar de casa, vender a sua casa, você está morando de aluguel, você fez a sua mudança, e aquelas pedrinhas te acompanham, aí um dia alguém entra na sua casa, e descobre a preciosidade que você tinha, e quando você vai ver o valor que aquelas pedrinhas tinham, você descobre que elas pagariam tudo quanto você devia, você alavancaria a sua empresa e nunca teria fechado ela, você manteria a sua casa, você tiraria a sua família de tantos perrengues que vocês viveram, se você tivesse o conhecimento daquilo que estava o tempo todo do seu lado, e você não sabia. Aí, alguém diz assim, ai pastor, se isso acontecesse de verdade, eu já estou até pensando nas pedrinhas que eu tenho lá em casa. Eu vou dizer para você que você tem uma rocha na sua casa, que está lá muitas vezes desprezada, em cima de uma estante aberta, no Salmo 91, você passando tribulação, você passando perrengue, você passando por tanta luta, e você não sabe a preciosidade que está ali, porque se você descobrir a palavra de Deus e o conhecimento que ela traz, vai mudar a tua história para sempre.
desacostumamos da Bíblia. Não sei se foi a tecnologia, não deveria ser, porque um dia as pessoas carregavam a palavra em rolos, e quando saíram dos rolos, veio outros tipos de materiais, então veio Gutenberg com a imprensa, e depois a tradução da Bíblia feita por Lutero, enfim, tantas partes da história que houve mudanças. Saíram dos pergaminhos e rolos e daqui a pouco estavam nos livros. Eu não sei se alguém que era acostumado com os rolos, quando olhou o primeiro livro, disse: que heresia. Eu não sou a favor desses livros não. Por toda a vida a gente sempre teve rolos, e agora vem com esses livros aí só para facilitar. Não sei. O fato é que quando o primeiro laptop se abriu e as pessoas começaram a ler a Bíblia, eu tive quase uma convulsão e pensei: não. Aí depois os tablets, e hoje os celulares, e a palavra está em todo lugar, e enquanto nós deveríamos estar felizes pela palavra estar se espalhando pelo mundo, e ter acesso, todas as pessoas hoje têm acesso, dificultou, parece mais, das pessoas lerem. As pessoas têm o conhecimento na sua mão, você tem um celular que pode acessar tudo, você pode acessar até aquele versículo. O pastor pregou sobre conhecer a verdade, e ela faz o que mesmo? Liberta, né? Onde é que será que está escrito? Se você escrever a metade do versículo, o Google te diz onde está. Temos acesso, temos tudo, mas às vezes parece que nos falta interesse. Na verdade nos falta conhecimento, nos falta buscar, e então estamos presos nessa ignorância. Estamos presos no fato de que não, se um pastor não orar por mim, então eu não serei liberto. A palavra não diz: e os pastores orarão e então você será liberto. Não, conhecereis a verdade é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando você conhece a Cristo, quando você o conhece, então sua vida é liberta. Quando você conhece a palavra, você vai ver que a palavra é fiel. Nós estamos na iminência do Natal, e deixa eu dizer isso para você, até para nós já estabelecermos algo aqui. Eu também sei que Jesus não nasceu 25 de dezembro. Estabelecido? Que alguém assim: esse pessoal que comemora Natal, Jesus nem nasceu no dia 25, que heresia. Para com isso, gente. É fato que ele não nasceu em 25 de dezembro. Se nós olharmos o clima, que é 25 de dezembro, no local onde Jesus nasceu, não tem nada a ver com as descrições bíblicas de que estava acontecendo. A chance de Jesus ter nascido em outra data é eminente, é isso, não existe nenhuma possibilidade dele ter nascido no que nós comemoramos. Pastor, eu não sabia disso, meu Deus do céu, e agora? E agora continue celebrando. Sabe por quê? Porque é o dia em que o mundo inteiro para lembrar de que Deus se fez carne e habitou entre nós e nos trouxe a salvação. Isso é o mais importante. É o mais importante. Alguém sabe de verdade em que dia Jesus nasceu? Não, mas ele nasceu, certo? Estão comemorando dia 25? Sim, então vamos celebrar. Vamos celebrar, temos que celebrar. Porque enquanto o mundo celebra tantas outras datas, celebra a morte com o dia dos mortos, celebra a morte com o Halloween, com tantas outras coisas, aí chega Natal, Satanás está conseguindo: não comemore o Natal, porque Jesus não nasceu nesse dia. Cara, foi esse dia que escolheram? Celebre, é o dia que nós temos para fazer memória de Cristo e do seu nascimento. Então nós precisamos entender isso. Primeiro, definimos isso. Se um dia nós quisermos debater teologicamente isso, né, existem estudos e tudo mais, mas gente, isso é importante para a nossa salvação? Não, importante para a nossa salvação é conhecer a verdade, porque ela vai nos libertar. Isso é o importante. Então, a palavra de Deus, ela é fiel. E olha só o que a palavra do Senhor diz. Eu vou citar alguns versículos para você perceber uma coisa. Em Isaías 7,14, Jesus é anunciado, porque a palavra diz: e a virgem conceberá e dará à luz a um filho. 650 anos antes disso acontecer, o profeta Isaías já estava dizendo. Está aí o versículo para você.
a virgem conceberá. Ou seja, a palavra fiel de Deus já estava dizendo o que aconteceria. Para Miqueias 5:2, ele já revela que ele nasceria em Belém. Quando nós olhamos para Oséias 11:1, ele fala que ele teria sua infância no Egito. No mesmo Isaías, no capítulo 9, versículos 1 e 2, vai dizer que ele exerceria seu ministério na Galileia. Quando você olha o Antigo Testamento, você vai ver alguns versículos apontando para Jesus, profeticamente, e todos eles vão ter o seu cumprimento. Isso por si só já deveria bastar para que a gente entendesse que nós temos nas mãos uma palavra fiel, uma palavra digna de aceitação, de que a Bíblia Sagrada ela é fiel. Agora, quando nós olhamos o cumprimento disso, para nós hoje, fica muito claro, Jesus é o Messias anunciado. Jesus é o verdadeiro sentido do nosso Natal. Agora é interessante que Belém não tinha lugar para ele. A cidade que foi profetizada, as pessoas que moravam nessa cidade e que conheciam a palavra, sabiam, um dia o Messias virá da nossa cidade. As mulheres, quando ficavam grávidas, elas almejavam de que fosse o Messias. Mas então uma mocinha grávida, chamada Maria, está com seu esposo de porta em porta pedindo um lugar para ficarem, em dores de parto, e todos sabiam de que ela precisava de amparo, mas não houve um lugar que se abrisse para que pudessem eles repousarem, ou mesmo ela pudesse ter ali o seu trabalho de parto. As portas se fecharam. Quando nós acompanhamos ainda a palavra de Deus, não mostra apenas o cumprimento do seu nascimento, mas também nos mostra de que tudo o que Cristo sofreu, fez com que culminasse numa morte por cruz fora dos portões da cidade. A cidade não tinha lugar para ele nascer, a cidade não tinha lugar para ele morrer. A cidade estava fechada. O Natal deveria significar tanta coisa para nós, mas Satanás conseguiu fazer com que Natal tivesse significados capitalistas, tivesse grandes significados para a economia de um país, mas pouco significado para as igrejas. Nos dias de hoje, as pessoas estão tentando ainda falar de Natal sem vincular a Jesus. Fala-se do Natal e até se promove de que continue se falando de Natal, mas que apenas devemos nos apegar aos valores familiares, de estarmos juntos, de nos perdoarmos, de nos reconciliarmos, mas sem a necessidade de trazer a figura de Jesus para a festa. Olha que mundo tenebroso nós vivemos. O dono da festa sendo colocado para fora. É como fazerem uma festa de aniversário onde você não está nela. Tem sentido? Nenhum. Mas o Natal tem caminhado para isso. Alguns locais ainda preservam de no Natal manter um presépio para que as crianças de uma maneira lúdica possam entender quando passam e perguntam, né? Porque às vezes não são ensinadas. O que isso significa? E o papai e a mamãe teriam a oportunidade de dizer, isso representa José e Maria, e esse bebezinho é Jesus, porque ele nasceu no Natal. E às vezes até falamos que ele nasceu no Natal, dando a impressão de que o Natal já existia, quando o Natal só existe por conta dele. Que eu só existo por conta dele, a igreja só existe por conta dele, a nossa salvação só existe por causa dele. Ele é a causa primeira de todas as coisas. Aleluia. Agora temos esquecido disso, e então somos engodados pela mentira, somos engodados pelo andar da carruagem. Vamos com todos, simplesmente vivendo esses dias como se eles não tivessem realmente um significado.
Eu quero apelar para você agora e perguntar se você consegue lembrar da tua infância e do significado que o Natal tinha para aquela época, que era muito diferente da nossa. Haviam sim reuniões familiares, mas não era para brigar, mas não era para encher a cara. Eram reuniões que aconteciam e realmente as pessoas tinham tempo de pensarem a respeito do Evangelho. Mas isso vem se perdendo, e nós somos a última resistência para que o Evangelho de Jesus Cristo verdadeiro consiga chegar para a próxima geração. Somos a última resistência. Somos aqueles que permanecem ainda com a consciência do que é Evangelho, do que é verdadeiramente o Natal. Somos nós. Agora, o grande problema dos dias de hoje é que as luzes desses dias estão ofuscando a nossa mente a tal ponto de nós esquecermos das verdades eternas. Estamos olhando tanto para tudo que está acontecendo ao redor e estamos esquecendo do verdadeiro sentido. Existe ainda alguém batendo na porta. Ainda existe alguém querendo um lugarzinho para poder vir ao mundo. É interessante de que às vezes nós não nos sentimos dignos de receber a Cristo, porque nossa vida é uma vida suja, porque a nossa vida, quem sabe o andar da nossa vida foi tão feia, que nós não sentimos-nos dignos de receber a Cristo. Mas talvez aquela estrebaria nos pregue muito além daquilo que nós vimos até o dia de hoje. Porque quando nós fazemos os nossos teatros, e quando nós vamos para a praça, e tem as estrebarias, perceba, elas são lindas, né? Elas são muito bonitas. Você vê uma vaquinha toda bonitinha, você vê uma estrebaria, um coxo, mas as estrebarias não eram assim. Elas eram muito sujas, era cheio de moscas, elas fediam. É a estala da vaca, que quem aqui morou no campo tinha que limpar e dizer, não, mas manda fulano, porque não queria limpar aquilo, que fedia muito. Mas foi o único lugar que se abriu e Jesus nasceu ali. Quando eu olho para essa situação, eu percebo por que Jesus nasceu no meu coração. Porque Ele não está preocupado com a sujeira que você tinha, Ele está preocupado em você abrir uma oportunidade para que Ele possa entrar. E se Ele entrar, então Ele muda a tua história. Quantos de nós somos estrebaria ainda? Quantos de nós? Mas o importante é que uma porta se abriu. E ainda hoje, portas estão fechadas. Falamos do Natal, pregamos a Cristo um ano inteiro, mas as pessoas continuam com a sua porta fechada. Continuamos a falar, olha só, ninguém faz nada, e nós não fazemos também. Mas será que não se levanta alguém que vai fazer alguma coisa? Mas nós nos levantamos para fazer. Aquela mulher grávida estava precisando de ajuda, batendo de porta em porta. Eu não sei se alguém já olhava para o vizinho e disse assim, apaga a luz aí para nem vir incomodar a gente. Só que nos dias de hoje, a cada culto que acontece, a cada nova mensagem pregada, o Espírito Santo de Deus ainda está à porta e bate. É como aquela palavra dita para as igrejas da Ásia, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei. Nós permanecemos com as portas fechadas do nosso coração, não permitindo que Cristo venha, não permitindo que Cristo entre, não permitindo que o milagre do Natal aconteça dentro de nós. Estamos muitas vezes frustrados com pessoas, com o governo, com tantas coisas. Estamos tristes, estamos abatidos, tentando resolver os nossos próprios problemas, que não entendemos que a solução do problema está à porta batendo. Abrimos muitas vezes a porta quando viemos aqui, ouvimos uma palavra, aquilo nos faz tão bem, mas em seguida já a fechamos de novo, para não permitir que Jesus entre. E é óbvio que ninguém diz assim, estou fechando a porta para Jesus. É claro que não.
Eu te pergunto, quem é que sabia que era o Salvador naquele dia que estava para nascer daquela jovem chamada Maria? Ninguém. Ninguém. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, você não sabe, mas quem sabe a mensagem que está batendo no seu coração nessa noite, é a mensagem que vai mudar a tua história para sempre. Porque até hoje você ouviu mensagem, até hoje você quis muitas bênçãos, até hoje você talvez recepcionou muita coisa na sua vida, pensando, essa bênção que eu preciso, mas o dono da bênção ainda está do lado de fora. O dono da bênção ainda não conseguiu entrar na totalidade. E quando Jesus entra numa casa, quando Jesus entra na nossa casa, toda a nossa história muda. A luz de Cristo ilumina até os lugares mais escuros da nossa vida. E é por isso que às vezes nós não temos coragem de abrir, porque existem algumas coisas que não estamos ainda, talvez, preparados para admitir, preparados para dizer, sim Senhor, eu preciso. Entra nessa areazinha da minha vida aqui, entra no meu quartinho da bagunça, que todo mundo tem um quartinho da bagunça, e no quartinho da bagunça, num sentido espiritual, é o lugar onde a gente está colocando a ira, onde a gente coloca os remorsos, onde a gente coloca as ofensas, onde a gente guarda alguns cadáveres, está tudo nesse quartinho, que todo mundo que visita a tua casa, que se aproxima da tua vida, você mostra assim, olha aqui, essa aqui é a sala, essa é minha TV, de 80 polegadas, olha aqui, essa aqui é minha cozinha, olha isso aqui, e esse quartinho aqui, não, isso aí esquece, isso aí é quartinho da bagunça. Você já foi na casa de alguém que falou isso? Não, isso aqui, nem vou abrir isso aí, eu nem sei mais tudo que tem aí. E nesses lugares escuros, a tendência de proliferar barata, rato, essas pestes, né? É muito grande, não é assim? Exatamente assim no coração, porque às vezes nós estamos com algumas coisas escondidas e pensando assim, um dia eu resolvo isso, e a coisa vai criando barata, e vai criando demônio, e vai criando coisa ruim ali dentro. Meu amigo, se Jesus está à porta e bate, prepara, abre essa porta e leva ele direto nesse quarto, porque quando você abrir, aleluia, a porta verdadeira do coração, que a verdadeira porta não é nem aquela que a gente abre e mostra para algumas pessoas, essa é uma porta, a porta que ele quer entrar mesmo, é aquela aonde está o problema. Você sabia que se tiver uma coisa podre, muito tempo dentro da sua casa, vai trazer doença para a sua vida? Assim também é no coração. Se você mantiver isso podre dentro de você, não vai conseguir prosperar, não vai avançar. O verdadeiro sentido do Natal é de que um Deus se fez carne, habitou entre nós, porque importou-se com o ser humano, porque se importou a ponto de querer nos reconciliar com Deus. O verdadeiro Natal vai acontecer dentro da nossa vida se começar a acontecer reconciliação também. Reconciliação. Talvez a primeira reconciliação seja a sua com Deus, porque algumas pessoas têm uma treta com Deus, não é nem com outra coisa, é com Deus. O meu problema é com Deus, porque aquela vez eu precisava, Deus não me respondeu. Eu não acredito tanto assim, porque quando eu mais precisei, porque levou a minha mãe, porque fez isso com meu pai, porque aconteceu aquela situação, porque o meu marido me deixou, porque onde estava Deus nesse momento? Há pessoas que não estão reconciliadas com Deus. O Natal precisa acontecer dentro de você. Você precisa se reconciliar de novo com Deus, e entender que não podemos culpar a Deus pelas nossas escolhas. Fazemos escolhas, tiramos Deus de todas as nossas escolhas e fazemos as nossas próprias, e os resultados, nós queremos culpar a Deus pelos resultados que temos. Não culpe a Deus pelas suas escolhas. Agora, se você escolher a Cristo hoje, e se você escolher abrir a porta, Cristo vai nascer dentro de você, e aí sim a sua história vai mudar por completo, e aí sim vai acontecer a reconciliação. Jesus veio para mudar a história da humanidade.
Jesus veio para trazer luz que antes não havia. Ele veio para trazer o consolo. Ele veio para nos fortalecer. Ele veio para também nos tornar abençoados. Ou seja, em outras palavras, para nos tornar benditos. Como isso, pastor? Você já deve ter lido o texto. Quando o anjo diz que ela é agraciada, e bendita és tu entre todas as mulheres. E por quê que o anjo usa essa palavra para com ela? Por quê? Porque dentro dela estava alguém que é o abençoador das nações. Porque ele estava dentro dela, ela tornou-se abençoada, ela tornou-se bendita. Agora deixa eu dizer algo para ti. Hoje, você não precisa ficar grávida para que Jesus nasça dentro de você. Você só precisa abrir o seu coração e Ele nasce dentro de você. E você se torna como Maria. E você se torna abençoado também. Hoje, não está precisando um anjo vir anunciar. O Evangelho está anunciando para você de que você pode receber Jesus. O anjo veio e anunciou para ela de que ela estava trazendo ao mundo o Salvador. O Evangelho hoje está anunciando para você que o Salvador já veio ao mundo, e você precisa levar o Evangelho dele ao mundo agora, levar a salvação ao mundo agora, e isso depende de mim e de você. Não acontece enquanto o Natal não acontecer dentro de nós. Nós estamos na iminência dele acontecer. O que vai acontecer? O que você programou para esse Natal? O que nós programamos para o Natal? Vamos viajar, vamos fazer uma grande ceia, vamos cumprir algumas tradições. Eu quero convidar você a pensar em uma coisa muito diferente nesse Natal. De você, quem sabe, sentar à mesa e de você contar a história verdadeira do Natal para a tua família. De você sentar à mesa e mesmo que a sua esposa saiba, só tem você, seu marido, enfim, de vocês fazerem memória. Assim como na Santa Ceia nós sentamos à mesa, ou nós estamos à mesa, e nós celebramos a morte do Senhor até que Ele venha. Que nesse Natal, você possa anunciar Jesus da maneira correta, e que grave na mente dos teus filhos a verdade a respeito disso, de que um dia um Deus importou-se tanto com a humanidade, a ponto de se fazer carne, de nascer como um homem, de vir através de um ventre de uma virgem chamada Maria. Não havia lugar para recebê-lo, como ainda nos dias de hoje há poucos lugares que o recebem, mas ele veio numa manjedoura, pobrezinho em Belém. E então os pastores receberam um anúncio de que ele veio ao mundo. E então uma luz se ergueu no oriente, uma estrela, e começou a guiar os magos, reis do oriente, que vieram e caminharam por 2-3 anos, para chegar até no local aonde a estrela repousou. Já não era mais em Belém, eles não chegaram ali no dia, eles chegaram 2-3 anos depois, e vieram provavelmente até Nazaré, encontraram Jesus, encontraram ele ainda um menininho, e eles trouxeram seus presentes, porque eles entendiam que estava diante de um rei. Quem está diante de um rei sempre traz alguma coisa para esse rei, e os reis do Oriente fizeram dessa forma. Pastor, eu sempre achei que os reis magos tinham vindo lá no dia do nascimento dele. Todo mundo achava isso, mas não é. É por isso que Herodes mandou matar as crianças abaixo lá de 2-3 anos, porque eles sabia que já tinha se passado tanto tempo, e ele queria eliminar toda a possibilidade do rei dos judeus nascer. Mas então, mais uma vez, o Evangelho se cumpre. Jesus vai até o Egito, ali ele passa parte da sua infância, ele volta quando aqueles que queriam tirar a sua vida já não estavam mais vivos, e então ele volta, tem o seu crescimento. Aos 12 anos vai ao templo, aos 30 anos começa seu ministério, é batizado por João Batista, naquelas águas do batismo. Então vem o Espírito Santo sobre ele, afirma seu ministério, vai ao deserto, é tentado por Satanás, mas ele resistiu todas as
as coisas e saiu vitorioso. Então ele começa a chamar os seus discípulos, ele faz o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, transformando água em vinho e salvando o casamento. Ele sai dali e ainda chamando discípulos, ele começa mostrando os seus sinais, levantando aqueles que eram coxos, curando os leprosos, dando vista aos cegos, fazendo coisas extraordinárias e coisas que deixavam as pessoas atônitas, como proteger uma mulher adúltera, como sentar à mesa com ladrões, como dormir na casa de um publicano, coisas loucas como sentar num poço para conversar com uma mulher que tinha uma má fama. Mas este homem mudou a história para sempre. Este homem, aleluia, caminhou sobre as águas. Este homem transfigurou-se no monte. Este homem orou até as suas gotas de suor transformarem-se em gotas de sangue. Este homem que tinha 12 amigos que andavam mais próximo dele, trouxe alguns para mais perto, mas nem eles aguentaram o peso do que ele estava vivendo. E naquela noite, um dos seus mais próximos, que carregava a bolsa, que fazia as arrecadações, o traiu vendendo por algumas moedas. E então ele foi traído, e no jardim então arrancaram ele dali, o surraram uma noite inteira, fazendo andar de um lado para o outro, e naquela manhã levaram Jesus para a cruz, o crucificaram, depois de ter espancado, colocado uma coroa de espinhos, colocaram cravos em suas mãos, furaram o seu peito para constatar que verdadeiramente ele estava morto, arrancaram ele da cruz de uma maneira muito rápida, porque o sabá estava chegando, colocaram ele num túmulo emprestado por José de Arimateia, e então ele ficou naquele túmulo por apenas 3 dias, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje está vivo. Por isso nós celebramos o Natal, aleluia. Coloque-se de pé, por gentileza. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento, acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam, outras dividiam o que tinham, e dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição, e saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que
é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.